Em algum nível, você acredita que amar, estar apaixonado é perigoso. Que se você se mostrar inteira, vai perder o controle, vai depender, vai sofrer, ser deixada, abandonada, mas isso só acontece porque tem a crença de que amar é perigoso, tá? Então existe uma crença de que no amor, sempre alguém perde. E esse alguém costuma ser você. Só porque você julgou lá no passado que quem vence é o vilão. Quem perde é a vítima, é o coitado. A coitada, no caso. Teve alguma coisa que aconteceu, uma situação contigo ou com os teus pais, talvez que você apoiou quem era a vítima, tá? E ficou contra o vilão da história, quem venceu. Então você se prometeu nunca ser como aquele vilão, a pessoa que abandonou a outra, tá entendendo? Com isso, você pode estar repetindo um padrão, para nunca ser o vilão. Então você aceita, prefere ser a que fica, a que espera, a que sofre, a que é deixada, porque acha que é mais íntegro, mais justo. Mas isso é só uma crença, porque você não precisa escolher A ou B, entendeu? Para te ajudar a clarear, tenta escrever no papel aí. Onde você escolheu ser a que perde, para não ser vista como errada, o que você teme que aconteça se, em vez de ser deixada, você for quem escolhe ir embora? E como será para você ser escolhida? Quem vai ver e o que vão pensar de você? Quem você acha que vai se ofender se você tiver um relacionamento legal? Tá, vamos lá. A primeira coisa que você precisa entender é que isso não é sobre o seu negócio, tá? É sobre pertencimento. Em algum nível, você aprendeu que para ser aceita pela família, precisa não sair muito do lugar que eles conhecem, que eles estão, talvez. E o fato deles estarem te pressionando sobre isso é a prova que isso te incomoda, né? Senão você não tinha escrito aqui. Então você me mandou aqui porque não cedeu, legal. Mas você deve estar com medo de se sabotar para ficar dentro dos parâmetros que eles querem, que eles acham certo. É isso? Quando você empreende, né, e dá certo, você rompe um acordo não verbal com eles, de continuar parecida, previsível, segura. E quando a gente vira essa ovelha negra, incomoda. Quem não teve coragem antes de você? Então eles não estão com raiva nem inveja, tá? Esquece isso. É como eles estão admirando a sua coragem. Mas eles não conseguem expressar isso porque eles não sabiam que podiam também fazer. E o fazer, que eu tô falando aqui, não é o de empreender. É o de sair do padrão. Agora você só precisa cuidar qualquer crença aí que possa ter ainda de que crescer fora do padrão da família ameaça o vínculo ou até o seu negócio, tá? Como se você tivesse que escolher, porque a gente acha isso, tá? Então, prosperar de um jeito diferente, você vai ver alguém se sentindo diminuído, alguém vai ser deixado para trás. E isso pode acontecer, tá? Você já sentiu isso? Provavelmente isso já tá acontecendo. Mas isso não pertence a você, porque para você dar qualquer passo para empreender, você teve que ter coragem. E mais do que qualquer outro, já teve antes na sua família, pelo visto, né? Então, talvez você esteja limpando um padrão familiar, entendeu? Isso é bom. E quem vier depois pode seguir o teu exemplo. O mais difícil você já fez, foi ser a primeira. Mas não prefira nunca duvidar de si mesma do que correr o risco de ser vista como a diferente, a ousada demais e até a ingrata. Pode acontecer. Porque cada um pode pensar o que quiser, tá? Por isso vem a pressão para você voltar para o CLT. Porque isso não é de estabilidade financeira. É uma preocupação deles para restaurar a ordem emocional do sistema conhecido. Tá entendendo? É controlável, é menos ameaçador para eles. Se você se perceber se sabotando por essa lealdade, é bom se perguntar o que acredita que pode perder se continuar crescendo, prosperando, tá? Fora desse padrão. Quem pode se sentir ameaçado ou desconfortável com o seu sucesso? Faz uma lista aí e escreve sucessos dessas pessoas para você entender o padrão que eles esperam de você. Isso é importante, tá? Não para você seguir, só para você saber. Escreve no papel, tá? Porque senão é pensamento não concluído. No papel você conclui a ideia, você clareia os padrões certinho. Anota também, porque uma parte sua acha que prosperar diferente é desrespeitar quem veio antes. E quem veio antes? Anota. Quem ensinou para todo mundo que só a CLT era certo, que só daquele jeito? Por que essa pessoa pensava isso? Enquanto essa crença
Porque você tem a crença, você tá lutando, né? Ela não foi clareada no papel, você vai querer pertencer, tá? E você pode acabar se sentindo mal em algum momento por ser excluída. E toda vez que você precisar escolher o medo da exclusão, vai pesar mais do que a verdade sobre quem você se tornou e sobre o que é o sucesso para você. Vou deixar uma crença de que crescer tem um preço alto demais. Isso pode ser no seu trabalho, na carteira mesmo, na sua conta, tá? Mas se você, assim, tem a crença de que crescer é ruim, quando sobra dinheiro, algo em você vai atrair situações para gastar. Então, assim, você não cresce, tá mais segura, né? O que o crescimento traz para você? Destaque, responsabilidade, cobrança, inveja, exposição. Tem algo sobre crescimento que você entende como perigoso. Então, talvez você acredita que ganhar dinheiro pode te afastar de pessoas, te colocar num lugar desconfortável de destaque, talvez. O crescimento em qualquer área vai te fazer deixar para trás ou para baixo quem não te acompanhou. E o fato é que nem todo mundo quer crescer, tá? Nem todo mundo quer se destacar, ser promovida, porque existem lealdades, promessas que a gente faz. É isso que você precisa investigar. Porque senão você vai travar antes de crescer, ou se crescer vai acontecer algo para te sabotar, talvez perder tudo. E você vai ter medo das consequências de dar certo. Aí você evita até crescer às vezes, tá? O que eu acredito que vai acontecer comigo se eu crescer, se eu ganhar mais dinheiro, se eu me destacar profissionalmente? O que as pessoas vão falar sobre mim? Se eu crescer, quem pode se sentir menor do que eu? Como eu me sinto sendo maior do que essas pessoas menores? Ó, crença não se resolve com pensamento positivo, tá, gente? No meu livro, 50 sessões de autoterapia, tem sessões inteiras dedicadas a investigar crescimento, dinheiro, essas lealdades, tá? E autossabotagem também. São sessões para você entender esses padrões e outros que você nem imagina. Esse medo é mais sobre o significado que você aprendeu a dar à solidão. Quem te ensinou sobre solidão? Quem você via sozinha e não queria ser igual? Foi isso, tá? Em algum momento, você associou estar sozinha a falha, rejeição, abandono, como se a ausência de um outro, de uma terceira pessoa, fosse a prova de que tem algo de errado com você. Então tem uma crença aí de que se ninguém ficou, é porque você não foi o suficiente. Não foi uma pessoa legal, foi difícil, não foi agradável, não foi importante. Eu vou te fazer umas perguntas e é importante você anotar as respostas, tá? Daí você vai pausando. Eu vou deixar anotado aqui para você na legenda, tá? O que eu temo que as pessoas pensem de mim se eu estiver sozinha? Como estar sozinha por escolha? O que as pessoas vão pensar de você? Vão te achar fraca, rejeitada, encalhada, difícil, problemática? O que eu acredito que prova para mim estar sozinha? Quem me ensinou que ser escolhida é mais importante do que escolher? O que eu passo a aceitar quando o medo de ficar sozinha fala mais alto? Quantos relacionamentos ruins eu já mantive só para não ficar sozinha? O que isso me trouxe de aprendizado, que eu sei que não preciso repetir. Se eu parasse de fugir da solidão, que tipo de relação eu não aceitaria mais? O pior de tudo é que quando a gente tem medo de ficar sozinha, a gente acaba chamando de amor qualquer coisa que se mexe, né? Qualquer coisa que nos impeça de ficar só. E isso dá mais problema do que olhar para a crença e resolver. Se isso que eu falei aqui mexer um pouquinho contigo, é porque essa crença já tá aí há muito tempo, tá? E ela não se resolve só entendendo, só pensando assim, tá? Porque ela precisa ser investigada com calma, camada por camada. No meu livro, eu te conduzo por esse processo, tá? São 50 sessões guiadas. E você pode fazer aí uma por semana, se quiser, uma por dia, tá? Não importa. O importante é você fazer na ordem certa. Para você identificar essas crenças, outras, né? Entender de onde elas vêm. Parar de repetir padrões que te machucam. O livro vai te ajudar a você parar de se abandonar. Isso é o mais importante.